Olá, pessoal, bem-vindo a mais um programa, né? Mais um capítulo do nosso programa, né? Que é o Beleza Nativa, né? Que além de tudo, isso aqui não é somente um programa, gente, isso daqui é uma extensão da nossa casa, né? Que nós trazemos pessoas que a gente gosta, pessoas que têm muito para falar, pessoas amigas, pessoas muito queridas e muito pacientes também. Muita gente que ter a paciência de todos vocês, né? E eu sempre aqui, eu junto com a minha querida Fabíola, né? Roberto, Bem querida. querido, tudo ótimo. Sejam bem-vindos à Beleza Nativa, transformando a beleza em saúde e a saúde em felicidade. Lembrem-se que nosso propósito é trazer conhecimento, sabedoria, através de nossos queridos convidados, porque cada dia nós queremos aportar esse conhecimento que ainda falta, porque sempre nós falamos que o resultado que ainda você não tem é por conhecimento que falta, mas aqui estamos para poder servir e trazer toda essa sabedoria, certo? Isso, e está gostando do ambiente? Você gosta desse verde aqui, gente? Olha que beleza, ó. Você gosta desse ambiente de natureza, né? Dá outro clima, não dá? Não é uma coisa mais gostosa, diferente de qualquer podcast, na verdade. Não estou falando mal de nenhum podcast, não. Eu gosto de todos, vou num monte de podcast. Mas você está num ambiente assim com natureza, com verde, assim, é uma coisa super gostosa, né, gente? Tá. Você então não quer fazer parte aqui com a gente? Você tem dois jeitos de fazer parte. Né? Ou você vem fazer o seu podcast aqui, ou só, aqui está o telefone, aqui está os dados, vem fazer parte da gente, e um jeito até muito legal, hein? Muito legal, ser nosso patrocinador. Nosso patrocinador. Quer ver um vídeo aqui do nosso dos nossos patrocinadores? Que a gente já tem que agradecer quem? A Monoi. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo? Vamos. E aí, gostaram do vídeo, gente? Quer ter um vídeo desse? Telefone, aqui também tem um telefone, gente. Telefone aqui que nós vamos gravar esse vídeo aí para vocês. Vocês vão ter uma coisa com uma qualidade fantástica, maravilhosa, né? E tem uma premiação, não tem? Temos um concurso que se chama Transformação Total, onde nós vamos a transformar corpo, mente e espírito. Vamos a escolher todos os meses uma pessoa para poder fazer essa transformação. Porque nós temos essa inspiração da beleza nativa, justamente de transformar, de trazer essa autoestima de volta, essa saúde, essa beleza. Então, o que é o que a gente vai fazer? Qual é o prêmio que vai ter essa pessoa? Nossa, gente, imagina, olha, bom, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, quem você quer homenagear, né? Você entra lá, aqui embaixo, entra aqui, ó, você vai contar a historinha dele, todo mês nós vamos escolher uma pessoa. Se for mulher ou homem, nós vamos direcionar o prêmio. Mas vamos supor uma mulher. Vai ganhar o quê? Salão de beleza, né? Podologia, tem uma podóloga maravilhosa. Vou contar depois para vocês quem é. Gente fantástica ela aqui, né? Melhor do Brasil, do mundo. Né? Para mim é. Ela é minha podóloga. Então eu falo o que quiser. Né? Então, né? Roupa, imagem, massagem. Nossa, a mulher vai sair outra. Eu estou me inscrevendo também. É homem e mulher. A gente no corpo vai fazer todo esse processo interno que vem com desintoxicação, soroterapia, suplementação, por fora, assessoria de imagem, tudo o que o Roberto falou. Na mente vamos a trabalhar com programação neurolinguística, porque a gente acredita que muitas vezes você não consiga alcançar seus sonhos por crenças limitantes, mas hoje você tem como tirar isso de sua mente e nós estamos para ajudar. Então, esse prêmio vai ser incrível. Todos os meses vamos a premiar a uma pessoa. Então, participe, porque nós temos a missão de transformar muitas pessoas. E tem uma surpresa que você não sabe. Qual? Já foi escolhida a primeira. Verdade! Já foi escolhida a primeira. Né? Então nós já vamos gravar, fazer toda a transformação dela e nós vamos estar passando aqui nos próximos programas. Isso vai ser incrível. Vai ser surpreendente. Mas hoje toca os tambores. Né? Temos uma convidada maravilhosa. Vamos. Isso, né? E a pessoa hoje, olha, vou contar uma historinha rápida aqui. Eu estava num congresso de medicina integrativa, que eu adoro. Eu gosto de fazer todo congresso de medicina integrativa, parece que a gente se sente bem lá, né? As pessoas, elas falam de coisas de natureza, coisa e tal. E nesse ano aqui deram uma informação que eu achei fantástico, que a venda de suplementos superou a venda de medicamentos. Isso daqui é um negócio maravilhoso. Quer dizer o quê? As pessoas estão mais preocupadas em não ficar doentes do que tratar a doença que se instalou.
né? Isso aqui é melhor. E essa pessoa, gente, ela é uma pessoa que não só chamou atenção pela beleza dela, né? Ela chamou muito atenção pelo conteúdo da palestra dela. Tá todo mundo assim, abismado. Infelizmente, não deu para assistir a palestra toda, mas assisti do meio até o fim. Mas do meio até o fim, deu para saber o porquê que as pessoas estavam abismadas. Eu falei, se eu estava no primeiro da fila lá, que todo mundo cumprimentando, aliás, a fila estava enorme, eu estava lá atrás, eu estava no primeiro da fila, eu convidei. Ela deu o prazer e a honra para a gente de aceitar esse convite aqui. É a doutora Michele Raical. Michele Raical. Obrigado. Seja Obrigada, bem-vinda, Beth. Michelle, seja Obrigada, bem-vinda. obrigada. A Michele, gente, ela é médica, especializada em beleza integrativa, né? Plástica sem cortes, estética avançada, reposição hormonal, mestrado em suplemento. A mulher, gente, ela sabe muito aqui, tá? Tudo o que as mulheres e os homens precisamos. Beleza integrativa, lógico. Obrigada, Didi. É um prazer estar aqui, né? Porque eu fiquei muito, né, lisonjeada. E outra aqui, eles são gente maravilhosa. Eles Ai, são que tão queridos. Aqui tem uma energia gostosa que engloba a gente. Obrigada. Obrigada por você Quem estar é a aqui, Michele por Michele? A Michele. Porque tem a doutora Michele Raical e tem a Isso. Michele. Eu quero saber das duas. Mas Ah, gente, a Michele é muito simples. É uma pessoa assim que gosta de natureza, gosta de ler um livro, gosta de ficar em casa. samba, mulher samba no carnaval. Ah. Gente, aí, no Instagram dela, vou deixar o Instagram dela aqui, deixa eu ver. Eu estava vendo ela no Instagram, de repente eu vi ela no samba no carnaval lá. E sabe como que surgiu isso? Como? Eu tive uma fratura no tornozelo que pegou os dois lados, assim, num momento da minha vida que eu estava fazendo várias coisas, eu estava indo dar uma palestra na Espanha, inclusive, eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e quando vi minha vida parou por causa dessa fratura, e aí eu resolvi fazer a melhor recuperação possível. E aí eu fiz uma recuperação muito em cima da medicina integrativa também, usando tudo da medicina integrativa e para recuperar o mais rápido possível, e me disseram que eu não ia mais usar salto e que eu não iria mais sambar. E aí eu falei, pois eu vou sambar e de salto. Olha. Foi assim que surgiu isso. Então, maravilhoso. E também de salto. E fui sair em 2 escolas naquele ano ainda. 2 escolas? Uau! Muito bem, esse é o poder da mente. Exatamente. E a doutora- E dos suplementos também. E a doutora Michele? E a doutora Michele? A doutora Michele é de bem com a vida, Sim, é otimista, deu para perceber. gosta de Isso. coisa boa, gosta É. de tirar coisas boas do que não é bom também, porque a vida tem de tudo, né? Com Então, certeza. e eu acho que o que eu tenho de mais forte é isso, é a capacidade de transformar qualquer limão em limonada. Eu tenho isso muito forte em mim. Eu acho que isso tem a ver com o positivismo, né? Com Acho que certeza. a Michele é muito assim. E a doutora Michele Raical, eu sempre fui muito apaixonada por medicina. Meu pai é médico, é cardiologista. Eu, Mas pai cardiologista, né? Você está contando? desde pequena, eu quis ser médica. Eu nem pensava em outra coisa. Eu queria ser médica. Gostava também de arquitetura. E interessante que depois foi como misturar as duas coisas, né? Porque é uma arquitetura do rosto que a gente faz com a medicina estética, com a estética avançada, né? E aí, quando eu fui fazer residência de clínica médica, eu fiz para fazer depois cardiologia. E aí, na residência de clínica, eu tive o diagnóstico de 3 doenças autoimunes. Uau! 3 doenças autoimunes, muito estresse, né? E tudo. Quais? E foi o que depois foi me fazer conhecer a medicina integrativa. As doenças autoimunes eram artrite reumatoide, dermatomiosite e Sjögren, sabe? Uau! E aí, durante a residência, eu fiquei me tratando com a medicina convencional. No meu caso, eu não me dei bem com os remédios e não fiquei bem, né, das doenças. E aí eu vim para São Paulo já querendo fazer dermatologia e medicina estética. Então, na época, eu já não queria mais cardiologia, né? Já era um pensamento de um tipo de medicina que poderia ser muito estressante, sendo que com o estresse eu tinha desenvolvido aquelas doenças. E aí foi na medicina estética e na dermatologia que eu fiquei sabendo da medicina integrativa. Na época tinha outro nome, eles falavam medicina anti-envelhecimento. Ah, Antes, gostei, né? Exatamente, gostei desse. tinha esse Começou com nome. essa finalidade, então? Mas certeza. não deixaram usar essa nomenclatura, né? Mas na época chamava assim. E aí eu comentei com um colega que ele falou, você
era bonita, tá ficando feia. Era um colega baiano engraçado, e realmente isso estava acontecendo por causa dos remédios. Aí eu falei Uau. para ele, olha, por causa dos remédios está acontecendo isso. Aí ele falou, olha, tem uma medicina que trata isso que você tem, de um jeito que você vai ficar mais bonita, mais alegre, mais ativa, mais inteligente. Eu falei, nossa, é Eu disso quero que eu... isso. Deu certo, deu Eu certo. quero isso. Certeza. Deu certo. E a princípio eu fui fazer só para mim, nem estava pensando em fazer para paciente, eu estava pensando em fazer para me cuidar. E aí eu fui ficando melhor do que eu nunca fiquei na minha vida. E realmente é uma medicina que embeleza sim, que rejuvenesce Ai, sim, mas que agora, faz várias coisas boas. agora a gente quer saber como que foi esse processo, aquilo que você usou, porque Eu vou escrever imagina, aqui. vamos lá, conta pra Eu gente. fui tendo as aulas e fui me prescrevendo tudo que eu Sim. achava que era o que me faltava. E uma Por das coisas muito importantes que eu vi que foi o início de tudo foi a história do cortisol, que é Tá. considerado o hormônio do estresse, mas ele não é o hormônio do estresse, isso é uma sacanagem que fizeram com ele. Aquele Ele que é tá o nos rins lá, hormônio aquele do ligado ao rim? da suprarrenal. A Suprarrenal. suprarrenal, ela Ah. produz vários hormônios Sim. e um deles é o cortisol. O cortisol é o hormônio responsável pela vida. Ele é o único hormônio que, se zerar, a gente morre. Então, muitas pessoas sabem, a maioria sabe, que ele alto não é bom. Ele alto realmente não é bom. Mas ele baixo é horrível. Ele baixo causa doenças terríveis, inclusive as doenças autoimunes. Michelle, e uma pergunta, como o cortisol fica em níveis altos e como que ele fica em níveis baixos? Então, o cortisol, ele tem que fazer fisiologicamente, normalmente, um pico para a gente acordar de manhã. É ele que acorda a gente de manhã. Quando É ele ele que não... acorda? Ele que acorda a gente de manhã. Quando ele não... Despertador? é um Você tem muito cortisol. Despertador. Acho que eu tenho muito cortisol. Vocês chamam... Quando o pico dele está baixo e tem que ser maior, a gente não consegue muito acordar. A gente acorda querendo continuar dormindo e demora umas 3 horas, mais ou menos, depende para cada um, Uau, para muito tempo. voltar, né? Então, tem gente que está com isso, se sentindo fadigado e não sabe o que é que está acontecendo, e às vezes ele está com esse pico da manhã baixo. Ele tem que fazer esse pico de manhã, ele vai variando conforme o dia e ele abaixa à noite para a gente dormir. A gente tem que dormir o sono de um cortisol baixo e a gente tem que acordar num pico de cortisol. Fisiologicamente, ou seja, do jeito certo, do jeito bom, a gente, quando tem algum estresse, ele sobe um pouco e depois tem que voltar. O que acontece hoje em dia, sabe o que é? É que os estresses, eles são mais contínuos. E A na pessoa vive natureza... estressada. Pois é. Sim, olha, a gente tem essa capacidade de se estressar o tempo todo. Exatamente. Na natureza, o estresse, ele é agudo e é num momento único, e aí ele é realmente um momento de vida ou morte. Ou você foge, ou você morre, ou você assim luta mesmo? e ganha. Sim. Na natureza é assim. Vamos supor que um rato viu um leão, Roberto. Tá. Ele vai ter pouco tempo ali para fugir. Ele, se for lutar com o leão, ele vai morrer, mas ele vai ter pouco tempo ali para fugir. E é para você conseguir fugir mesmo se estiver sangrando. Então, ele joga açúcar no sangue para você conseguir fugir e também aumenta a pressão. Alerta, fica alerta. Aumenta a pressão também, porque se estiver sangrando, aí não pode chocar, porque senão ele desmaia e aí o bicho vai pegar. É sobrevivência, né? Isso é de sobrevivência. Isso. Então, ele foi feito para a gente sobreviver. Então, assim, o motivo do cortisol, ele é maravilhoso. Ele tem um propósito lindo. Exatamente. Então, é para a gente de manhã acordar, ir para a vida, e à noite ele abaixa para a gente dormir. E aí vem os hormônios regeneradores do nosso organismo, a melatonina, o GH, várias coisas que vão deixando a gente bem, consertando o que estragou no dia. Então, a natureza ela é perfeita nisso. O cortisol é o único hormônio que, se zerar, a gente morre. Se zerar, ele morre? Se zerar, a gente morre. A gente só consegue sobreviver com o cortisol. Então, o que acontece? Com o tempo, as pessoas foram tendo momentos de estresse mais prolongados, e aí, no momento que fica com o cortisol muito alto, a suprarrenal, ela não tem um armazém. Então, aí, como ele muito alto, depois de um tempo, vai começar a fadigar. Essa fadiga faz com que ele esteja baixo demais, pode causar alergias, pode causar doenças autoimunes, pode causar depressão. O cara do hormônio. Ele é o cara de tudo. É o cara de tudo. Ele é um hormônio. Então, ele é feito pela mesma via que outros hormônios, como testosterona, como estradiol, como progesterona, como DEA. Então, quando o nosso organismo pega ali o colesterol, porque são os hormônios esteroides, os que vêm do colesterol,
para transformar nos hormônios, ele tem que priorizar o cortisol. A prioridade dele é o cortisol, porque ele é o hormônio responsável pela vida. Se ele acha que a gente está no momento de vida ou morte, no momento de muito estresse, em que alguma coisa pode acontecer, O leão vai pegar o rato. isso, ele tampa os receptores dos outros hormônios Uau. e deixa tudo só a favor do cortisol. Chega uma hora, a pessoa não consegue viver assim sempre, porque o tempo inteiro sob estado de alerta é muito estressante para o nosso organismo, é demandante em tudo no nosso organismo. Chega uma hora até o cortisol abaixa também. Então ela tem esse início de um cortisol alto e com os outros hormônios baixos, que é muito ruim, e depois se isso se mantém, na continuidade disso, o cortisol vai abaixar demais. Pode ser reposto? Pode ser reposto. E isso é uma das coisas que a gente faz de um jeito fisiológico, com um gel transdérmico, numa quantidade fisiológica só durante um O cortisol? Sim. Não acredito. Durante um pequeno tempo para fazer o pico da manhã, depois o organismo pegando no tranco. Sim, depois o organismo pegando no tranco, né? Não precisa mais. É durante um período. Só que a gente vai também repor. Gostei da imagem, pegando no tranco, né? Então você pode ficar cara que depois de um tempo, o nosso organismo você vai repor várias coisas, porque a gente repõe várias coisas, várias vitaminas, várias substâncias que ajudam na mitocôndria, várias substâncias. E aí nisso depois. Mitocôndria, né? Nesse congresso. Isso, exatamente. Depois ele vai se refazendo. Eu faço também muito a reposição hormonal. Então, os pacientes que estão passando por isso e que tiveram déficits hormonais também, então a gente também coloca isso nessa história toda que vai fazer uma otimização de todo o seu metabolismo, de todo o seu organismo e deixar você no seu melhor possível. Michele, você pode dar aqui uma dica de como as pessoas podem manter o cortisol equilibrado? Yoga é uma dica muito interessante. É uma das coisas que ajudam no cortisol. Eu sei que tem gente que fala, eu não gosto, eu não tenho paciência. Maravilhoso, yoga. Você pode até não gostar, mas se você fizer pelo menos para querer te ajudar nisso, um pouco que você fizer, você já vai ver que vai melhorar bastante. Meditação também é excelente. Porém, as pessoas não sabem meditar. Meditar não é uma coisa que você vai resolver fazer e vai conseguir fazer de cara. Você tem que aprender a meditar. E aprender a meditar, você primeiro tem que entender o que é a mente, para você sair da mente. Então, é um outro passo. Você pode começar do yoga, onde você vai para o corpo. Os exercícios físicos também te levam para o corpo. E o corpo, quando você está nele, você está no estado de presença, e aí você saiu da mente, porque a mente é passado e futuro. Né? Então, são algumas dicas tranquilas da gente conseguir, pelo menos, tentar ficar com o cortisol. Ter um equilíbrio. Sim. Isso. E aí o cortisol mesmo, uma coisa que é importante, é você manter ele baixo à noite. Então, uma das coisas que começa a estragar todo o processo é justamente à noite ficar na tela, ficar no celular, ficar assistindo série. Luz. As luzes à noite vão desequilibrar todo o seu processo hormonal noturno. Então, a palestra até que o Roberto estava assistindo era o Sono da Beleza. Sono da Beleza. E era um histórico meu. Eu não dormia bem. Era um histórico. Conta pra gente. Conta o que acontecia. Quando eu fui fazer residência, isso piorou muito porque vieram muitos plantões. O que você fala não dormia bem? É pouco tempo Durante a ou qualidade? faculdade, eu achava que esse era o meu normal. Sim. Igual um monte de gente acha que esse é o normal da pessoa. A gente acha que a gente é super-herói. Eu posso ficar embaixo da mesa? Eles tinham acabado de me falar que o Roberto não dormia muito. Né? Eu sempre tive isso, eu achava que isso era o meu normal. Só que aí depois, no estresse da residência, que veio muito estresse por causa de muitos plantões e outras coisas, que quem já fez uma residência médica sabe o que é isso, veio nesse momento uma piora desse cortisol, que já não era bom, porque tinha esse histórico de não dormir, e aí depois disso apareceram doenças autoimunes. Então, isso geralmente, depois de um estresse maior, aparece alguma coisa advinda do cortisol ruim, seja ele alto ou baixo nesse momento. Então, o que eu tinha era um cortisol invertido, eu não dormia bem porque eu tinha ele alto à noite, e eu acordava mal porque eu tinha ele baixo de manhã. Nossa, é exatamente o contrário. O contrário. E muitas pessoas têm isso e acham que esse é o normal delas. E aí preferem dormir um pouco mais de manhã. Tem outras que não estão dormindo nem de manhã. Então, esse cortisol alterado, ele existe em 7 níveis. Tem 7 níveis que isso pode estar acontecendo. Então, tem muitas maneiras, né? Só que isso é uma das coisas, quando a gente conserta, isso arruma quase todo o jogo. E como conserta isso, Michelle? Conta pra gente. Se você começar, porque quando a gente faz a suplementação, isso conserta. Né? Mas se você começar com algumas pequenas dicas de você arrumar isso, como que você pode fazer?
Você pode fazer coisas que aumentam o seu cortisol da manhã e fazer coisas que diminuem seu cortisol da noite. Primeira coisa, gente, TV no quarto, não. Nunca. Quarto não é Proibido. lugar de TV. Não, proibido. Lembrei uma coisa que eu não tenho. Eu Ótimo, tampouco não tenho. Ótimo. Foi ficando Aprendi à isso há muito noite, tempo. Foi ficando à noite, já apaga toda a tela do celular, ela vai ficar no mínimo. Que aí pelo menos o que você pegar já está no seu mínimo. E deixar o celular no toalete, longe da cama. Isso, se for na hora de dormir, deixa ele longe da cama. As luzes da casa, já deixa luzes mais baixas no período da noite já. Antes mesmo do horário de dormir, você já deixa as luzes mais baixas e assuntos a menos. O nosso organismo não sabe que aquilo é uma brincadeira quando você começa a ficar brincando de que vai acabar o mundo, de que alguma coisa é o fim da picada, começa a usar termos de que realmente alguma coisa pode ser uma catástrofe, ele acredita. Tem palavras que nem devem ser ditas, né? Então, assim, A palavra tem muito poder. tem muita força. Isso Então, vale para a filha que vai na balada e deixa todas as luzes da casa acesa e se tranca no quarto para dormir? Aí levanta 3 horas da manhã tudo aceso em casa. e essa falta de consciência é muito comum nessa idade, Entendi. né? Porque tudo que você falar, dependendo da idade que a pessoa tiver, ela vai falar, isso não é nada disso. Por que a pessoa fala isso? Porque o organismo dela está jovem ainda. E enquanto a gente é muito jovem, a gente teve pouco estresse ainda na vida, num geral. É claro que tem pessoas que já passaram por mais estresse mais cedo. Quanto mais estresse você passa, você vai exaurindo a sua suprarrenal. A sua suprarrenal exaurindo vai modificando todo o seu mapa metabólico, que são todas as reações químicas que a gente tem no nosso organismo. O nosso É por isso organismo que a gente- é um laboratório. É um né? Com É um certeza. laboratório. É por isso que a gente, Sim. quando faz a medicina integrativa, são várias cápsulas, não é uma coisa só que a gente usa, porque a gente tem que agir em vários níveis. E uma coisinha que a gente mexe aqui altera todas as outras lá. E o cortisol é como se fosse o pai de todos, o papa de tudo, onde tudo começa. Meu Deus, me falaram uma coisa que eu fiquei meio chocado, que não parece, eu tenho mais de 50. Me falaram que depois dos 50, a absorção, que é o suplemento, mas que a absorção de suplementos via cápsula é muito pequena, por isso que tem que ser é verdade Sim, a isso? gente faz muita coisa venosa porque não depende tanto da idade. Tem a idade Sim. também, porque com o tempo a gente vai tendo mais estresse. Mas dependendo do nível de estresse que você já passou na vida, isso acontece mais cedo, né? O nosso intestino, ele também é muito agredido pelos alimentos ruins que são ingeridos, né, durante a Claro. nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que está comendo super bem, mas aquela salada está cheia de agrotóxico, né? Então, a maioria dos intestinos estão inflamados e não estão recebendo bem muitas substâncias. E também os alimentos, às vezes a gente acha que está recebendo bem os alimentos, são alimentos saudáveis, mas eles estão com agrotóxicos muitas vezes, outras vezes o solo já foi replantado muitas vezes e não tem aquela quantidade de nutrientes necessária. Então a suplementação é cada vez mais importante porque a gente precisa ingerir mais suplementos bons, mais vitaminas, mais coisas boas para o nosso organismo, e a gente está sendo mais demandado porque a gente anda tendo mais estresse. Muito mais Outros estresse. agrotóxicos, né? Claro, Exatamente. muito agrotóxico. E assim, para nossa suprarrenal, uma coisa interessante é que mesmo uma quantidade grande de informações já é um estresse para nossa suprarrenal. E olha o tanto de informação hoje que a gente tem o tempo inteiro, cada vez mais. Então não é só o estresse que a gente tem no dia a dia. Por isso que é importante a nossa gestão de estresse. Com o que eu vou utilizar o meu cortisol do dia? Eu vou utilizar para isso, para aquilo e para aquilo outro, ou eu vou utilizar com tudo e ser uma pessoa que se estressa com tudo? Por exemplo, Michelle, dá dicas aqui como você faz essa gestão. Essa gestão, eu fiz até um aplicativo, gente. Eu fiz um Olha! aplicativo só para gestão de estresse. Eu gostei. Que chama O nome do Fica aplicativo tem que deixar aqui. chama embaixo. Easy Living. Easy Living. Easy Living. Ele está free hoje em dia, né? Não sei se porque a gente deixa, né, o podcast e ele fica, né? Mas hoje ele está free, quem quiser baixar. E você baixa e tem várias meditações, tem várias hipnoses, tem várias explicações do que o cortisol faz no nosso organismo, tem explicações de como o nosso organismo faz para se estressar, para acreditar que aquilo é um momento de vida ou morte, porque às vezes que você consegue separar você da sua mente, você consegue não se estressar. Você consegue falar para você mesmo assim, e o eu nesse caso vai ser isso aqui e não isso aqui. A gente não fala eu, exercício a gente faz. É tipo um exercício, eu ensino lá. Vamos. Ver como é. Eu
Estou com a mente, Estou com a mente. um macaco louco. Macaco louco? Um macaco louco. Um macaco louco. A minha mente está um macaco louco. A minha Essas mente meninas está um macaco superpoderosas? louco. Isso é falado menina pelos... super poderosa, é esse aqui? Não. Isso é falado pelos gurus, né? Eles Sim. falam que a mente é um macaco louco. Ah, Mas então é a eu mente. Você, estou quando Eu- você faz isso, você separa você da sua mente. Não é Que no você que está timo. um macaco louco. É a mente. Você vai falar, Eu- eu estou com a mente, com a mente, que é um macaco louco. é um macaco louco. Mas é a sua mente, não é você. Senão você fala, eu estou ficando louco. Ah, isso está me deixando estou louco. com a Né? mente, E não é Porque verdade. você externaliza a mente. É a mente que é o macaco louco. Exatamente. A mente. A mente é o computador. Sim. A mente é seu computador, é seu celular. Sim. Então a Fala mente é isso um monte todo de... dia, fala isso. Quando você perceber que ela está te deixando louco. Porque não é a Fala mente... tudo direto isso. Não é a mente que tem que mandar em você, é você Sim. que tem que mandar na sua mente. Aí sim você estabelece a ordem. Hum. Você estabelecendo Faz a isso. ordem... Tenta fazer isso agora. Faz isso agora. Faz Você estabelecendo isso. a ordem, você já tirou Que de bagunça é você. essa? Mas não é depois, você. e aquilo que você faz depois? Então, eu... A minha mente está minha mente é macaco uma- louco. E depois Isso. é isso? Aí depois você age a partir disso aqui e não disso aqui. Do coração. Na verdade, vai ser da sua, vou chamar de alma, tá, gente? Até no aplicativo eu explico isso. Tem gente que chama de alma, tem gente que chama de eu, o eu verdadeiro, porque o eu falso é a mente. É tudo que você aprendeu. Né? Tudo que você aprendeu, todas as informações que você teve, todas as suas ideias de passado ou de futuro, elas são uma memória. Essa memória é aprendida. Não é seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro, você faz isso com a mão. Você fala, eu adoro vir aqui. Que pessoas agradáveis. Vocês são maravilhosos. Olha a mão onde vem. Agora olha a mão, gente. Olha só. Nossa, eu tenho que ir lá não sei aonde fazer não sei o quê. Olha onde vem a mão. Tá Seu vendo? time levou um gol, o pessoal... assim, Exatamente, isso. é mente. Então, assim, tudo aquilo que tem a ver com a sua essência, com o seu eu verdadeiro, Eu te amo. isso, o amor, ele vem da alma, né? Então, assim, você pode chamar de eu verdadeiro se você quiser, mas é verdadeiro aquilo que te abre aquilo, entendeu? Perfeito. Te dá a sensação de expansão, a expansão do seu eu superior. Quando a gente fica vivendo só pela mente, você começa a ter muito estresse, porque a vida passa a não fazer mais sentido, o sentido vem da alma, né? Porque você vira tudo tem que. Tudo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê. Então, aquilo que é um tem que, você pode também transformar numa coisa que você ama. A gente tem essa capacidade de transformar o limão numa limonada, de transformar as coisas que tem que em coisas que você... Mas para isso você vai precisar fazer isso com essa parte aqui. Você vai ter que fazer com a sua alma. Esse é um grande segredo para a gente não ficar doente. Gostei. É um Gostei grande desse segredo exercício. para não... E o Então, já exercício sabe, é fácil já. de fazer, E é né? fácil. É fácil de fazer. Sim. É. A gente externaliza a mente e justamente começa a falar com sua alma, com seu Exatamente. espírito, com o espírito que a gente tem dentro. E é nesse momento onde se provoca a verdadeira cura. Exatamente, exatamente. Porque o processo da doença nesse nível mais transcendental, Vem da daqui da mente. integrativa, ele é o seguinte, ele é aonde a sua mente briga com a sua alma. Aonde aquilo que está no tem que não tem a ver com a sua essência. Que lindo, menino. Entendeu? É, Gostei uma coisa muito. que eu noto desse tem que ter também é que, às vezes, alguns alimentos, eles parecem que dão mais dor no corpo. Com certeza. Pão, doce, Os alimentos leite. para os quais nós não fomos Sim. feitos, para ele, o nosso organismo ele tem uma dificuldade muito grande de É assimilar verdade, então, aquilo. isso daqui, né? É. Sim. O glúten, por exemplo, né? O trigo, ele ficou com 400% mais glúten depois que ele virou transgênico. Uau, 400 a mais? vezes? Meu Deus do céu. Por isso que Isso. tem tanta pessoa com inflamação celular. Isso, e a inflamação intestinal, que faz com que a gente não absorva bem os nutrientes, que faz com que a gente passe uma imunidade completamente maluca, porque a nossa imunidade, ela é muito comandada pelo nosso intestino, e também por quem? Pelo cortisol. Igual a gente tinha falado. Nosso Então, querido cortisol. nosso querido cortisol, que Cortisol quando é o ele cara. é o cara. É o Quando cara. ele está abaixo demais, Sim. a nossa defesa descontrola. Por isso que faz autoimunidade, por isso que faz alergias. Quando ele está alto demais, a nossa defesa fica baixa. E aí você pega qualquer infecção. Então, ele tem que estar em equilíbrio. O grande mistério da vida
O que a vida diz para a gente, o universo, o planeta, fala sempre para a gente, é que tudo precisa de equilíbrio. Com Tudo é certeza. equilíbrio. Todo E mexe com exagero a estética, faz né? mal. Mexe com a Sim, estética, né? claro. Eu que sou dessa área, né, que faço botox, né, preenchimento, fios, estética é equilíbrio. A elegância de uma estética bem feita tem muito a ver com O equilíbrio. pessoal até fala, né? Você tá com uma cara, você não dormiu bem, não é? Dormir é uma das coisas mais importantes. Isso, fala acerca disso, Michelle. Você Isso. falou do sono da O beleza. sono da beleza foi uma das palestras que eu dei nesse congresso. Quantas horas as pessoas Só têm que aplaudir de dormir? pé, gente. Muito Aplaudir bem. de pé, a mulher. Eu quero mais saber sobre isso, porque hoje o grande problema da sociedade, inclusive me incluo, é justamente o dormir pouco. Porque a gente tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Isso aqui também faz um grande problema. Então, as pessoas não estão dormindo 8 horas, nem 7, nem 6, mas é 5 Exatamente. menos. Então, Michelle, eu gostaria que você conte quantas horas as pessoas têm que dormir, por que a gente precisa dormir essa quantidade de horas 2 horas tá bom. e quais são os horários, os melhores 2 horas é horários. bem dormido. Aham. E quais são os horários para Eu começar já a pensei dormir? assim, o que é pior, né? Aham. Exatamente. Então, gente, sono é noturno. Primeira coisa. Uma vez eu estava falando sobre o sono da beleza e uma paciente pensou e me perguntou, ela falou assim, eu sempre falei disso, o sono da beleza é da tarde, né? Não, o sono da beleza é da noite. É o sono da noite. Ela gostava de tirar aquele cochilinho depois do almoço. Gente, sono da beleza é à noite. À noite nós temos hormônios e outras substâncias também que nos ajudam a regenerar tudo que estragou de dia, entendeu? De dia a gente vai para a luta, entre aspas, pelo nosso organismo, pela natureza, e à noite é a hora da gente regenerar. Então existem vários hormônios que ajudam a gente a fazer exatamente aquilo que eu sei que já aconteceu com você, eu já sei que já aconteceu com o Roberto, com a Fabiola, você dormir com uma gripe e acordar são. Isso já não aconteceu? Você dormiu, ou então você dormiu, achou que estava chateado, que não estava bem, e acordou ótimo. O nosso sono, quando ele é reparador, isso, quando ele consegue te reparar, ele é reparador, ele consegue ser o maestro do nosso organismo, ele consegue arrumar o nosso organismo inteiro. Eu falo que o sono da beleza é o sono que acontece sob uma bioquímica que é boa para a sua saúde, sob uma bioquímica que faz bem para você. E existem várias substâncias, né? Então, a melatonina é só uma delas. Mas a melatonina, ela abaixa o cortisol. Se você já estiver com o cortisol baixo, você pode acordar com dor de cabeça, você pode acordar sem conseguir acordar. Então, nunca é para a gente mexer em uma coisa só. É para a gente entender aquele organismo, entender o que está acontecendo com ele e arrumar ele todo a partir daí. E aí vão ter várias substâncias que aí, em cada pessoa, a gente vai com em cada pessoa a gente vai com dosagens diferentes, pensando justamente nisso, que você, para uma pessoa, essa tá com tal coisa mais alta, tal coisa mais baixa, então essa tal coisa põe um pouco mais, outra um pouco menos. Essa quantidade diferente de miligramagens para cada pessoa também muda tudo. Influencia. Também influencia tudo. Então, a gente, inicialmente, pelo menos, a gente precisa arrumar um pouco mais personalizado. Então, eu sei que tem muita gente, eu sei que você também que está assistindo toma muita coisa por conta própria. Mas tem vezes, gente, que se você não fizer um início personalizado, você depois não vai conseguir chegar lá do que você quer. Então, você pode sim conseguir já obter uma certa melhora, e isso é bom, porque se vende mais suplemento do que remédio, isso é uma coisa maravilhosa. Já fico super feliz que você não está se automedicando, você está tomando o suplemento, sim. Acontece que você precisa, em alguns momentos, cuidar da base com alguém que vai entender daquilo que está acontecendo com você. Você pode sim melhorar com algumas substâncias que são sim boas para o seu organismo, que todo mundo sabe que são boas, mas você tem hora que vai precisar de uma atenção personalizada, dependendo do que é. Um sono que não melhora, por exemplo, é uma situação dessa. Você indica melatonina? Eu indico quando precisa. Quando não precisa, eu não indico. Quando não precisa, não indico. Então, triptofano também, não? O triptofano também. É que tudo depende do precisar ou não para cada pessoa, né? Então, assim, eu gosto muito da melatonina, ela é regenerador, ela é rejuvenescedora, né? Eu gosto também de várias substâncias que são mais da noite. Magnésio, inclusive, tem os que eu prefiro à noite, tem os que eu prefiro de dia, tem os que eu ponho lá pelo meio do dia também. O magnésio, ele ajuda em várias reações químicas, ele equilibra várias reações químicas. Então, olha que interessante. Eu gosto de colocar
magnésio tanto de manhã eu gosto mais do dimalato, à noite eu gosto ou do treonato ou do glicina, ou dos dois. Pelo dia, às vezes eu uso um quelado, tudo depende do paciente, mas eu gosto de uma coisa que ele faz, que é equilibrar o pensamento, equilibrar aquela confusão que dá na sua Essa cabeça de loucura querer pensar em tudo toda. ao mesmo tempo na hora de dormir. Então, eu adoro Eles colocar o vendem isso aí, magnésio. caminhão-pipa. Caminhão-pipa isso aí, O gente. magnésio é muito bom para a gente e é interessante que o Brasil tem um solo pobre em magnésio. Então, Uau, o Brasil precisa mais então de muito magnésio. um pouco, exatamente. Aquele leite de magnésio que existe, tem uma coisa a Tem ver? ele tem magnésio Tem também. magnésio. É que existem muitos tipos de magnésio. Né? Tem o magnésio que você faz junto da água, cloreto de magnésio, que também é muito bom. Existem vários tipos e para várias finalidades. E eu sei que às vezes quando as pessoas fazem isso, né, pelos poucos, é engraçado, porque mesmo pelos poucos já dá uma melhorada, né? Mas fazendo personalizado é claro que é melhor ainda. Mas o magnésio é uma das coisas que ajuda muito as pessoas que vão fazendo assim sem saber direito, mas ouvindo a gente, que já é uma ajuda grande, né, gente? Eu fico feliz, eu fico sabendo de uma notícia, como o Roberto acabou de falar. Vende mais suplemento hoje. Gente, isso é um marco histórico. Foi. Não é? Se você lembrar, gente, que no início da pandemia tinha mais farmácia do que tudo, qualquer coisa que você olhasse era só farmácia. Mas se hoje vende mais suplemento do que remédio, isso é maravilhoso. Isso é por conhecimento, porque hoje a gente tem mais informação. Antigamente as pessoas esperavam estar doentes para curar com um remédio. Só que um medicamento faz bem para uma coisa e ruim para 10. E hoje, como temos mais informação, a gente está prevenindo, certo? A prevenção é muito importante. É um jeito inteligente, né? Que você investe em prevenção de doença, você vai gastar muito menos na medicina curativa. E melhor ainda, porque assim, já é mais inteligente, mas olha que bacana. Se eu estou indo a favor do organismo, eu estou indo a favor da natureza, eu estou usando substâncias que existem nesse organismo ou na natureza, ou seja, no organismo como um todo do planeta Terra, né? Então eu estou utilizando coisas que o nosso organismo conhece, que ele sabe para que serve, ele sabe o que fazer com aquilo. Se ele não sabe para que serve o que fazer com aquilo, ele vai se intoxicar e ter o maior trabalho para ou deixar aquilo separado de tudo que ele vai armazenar, geralmente no tecido gorduroso, ou tentar expelir aquilo com muita dificuldade e sem saber o que fazer com aquilo, que são os remédios. Então, é muito, não só inteligente, mas é muito fisiológico, é muito natural, é muito você dar para aquele organismo, para aquela chave, aquela fechadura, né? Você dá o que precisa, né? Então, é exatamente mais... E também os remédios também inflamam o corpo, porque também vão acidificando. Eu acredito, sim, porque eu acredito que foi o que aconteceu quando você contou quando estava na residência, que estava tomando medicamento e encontrou seu amigo que ele falou que você estava diferente. Porque, claro, pessoas que tomam medicamento toda a vida, assim, de por vida, começa a inflamação celular e isso se vê na pele, nos olhos, na inflamação, inchação. Um remédio que eu estava tomando, para você ter uma ideia, ele ia contra o colágeno. Todo mundo sabe que ele não acredito. Exatamente, gente. Meu Todo Deus mundo do sabe céu. que tudo que a gente faz na parte estética é a favor do colágeno. Essas doenças autoimunes eram contra o colágeno, porque eram colagenoses. E esse remédio, ele mesmo já ia contra a formação do colágeno. Olha que coisa absurda. É um mito. Então, existem outros mitos relacionados com a estética? Assim, mitos, o pessoal acha que é uma coisa, mas não é, o pessoal faz. Não, mas é que esse remédio era um remédio para doença, né? Era um remédio para doenças autoimunes. Sim, né? estética, tem alguma história dessa? Tem muitos, né? Tem muitos mitos na estética. Por exemplo, tem um mito de que se você faz musculação, não pode fazer botox. Por que as pessoas falam Imagina, isso? como pode fazer isso? Tem gente que fala isso porque fala que o botox vai acabar mais rápido, porque fazendo musculação vai mexer com os músculos. Eu sempre soube que não podia. Então... Não que eu faça botox. Então, eu faço, o botox que eu gosto de fazer é o botox de efeito lifting, que é o botox que a gente faz no rosto inteiro mais pescoço, onde eu diminuo a força dos músculos que puxam a pele para baixo, e aí eu preciso da força dos músculos que puxam a pele para cima, porque aí eles mais fortes vão fazer um efeito lifting mesmo, vão elevar toda a nossa face, vão elevar a expressão. Nossa, isso é um baita mito, né? E como... Não pode. Mas é que a maioria faz um botox mais convencional que é para paralisar.
só que fica muito paralisado, e aí, às vezes, isso é efeito mais nutriente superior. E aí, às vezes, quando a pessoa vai melhorar os músculos com a musculação, com suplementos, isso e aquilo, ela pode acabar voltando ao movimento. Mas o movimento, quando a gente faz o Botox de efeito lifting, é o que a gente quer. A gente quer o movimento, a gente quer esses músculos puxando para cima. Sim. A gente não está focando em zerar a ruga. A gente está focando em elevar a pele. Ou seja, Michelle, que você usou uma técnica que, em sinergia com a musculação, você vai potencializar o músculo do rosto. Eu potencializo, porque eu acho que isso é bárbaro. Exatamente. É incrível. Exatamente. Eu quero experimentar isso. Eu vou fazer uma musculação com os músculos que puxam a pele para cima. É como se você fosse fazer do seu músculo o seu fio. Eu faço também os fios, eu amo, eu gosto de fazer um fio que ele é feito de ácido polilático, ele dura 2 anos, eu faço uma pence por dentro e puxo, e ele fica liberando, fica liberando ácido polilático, sim, que é um material também que ele melhora também toda essa parte de colágeno, então é um arcabouço que a gente vai fazer uma estrutura, então ele também é mais integrativo, porque a plástica corta e joga fora, e você diminui a microcirculação e microinervação do rosto. E o fio, ele faz mais arcabouço, então ele constrói, ele é construtivo e não destrutivo. Quando a gente faz essa sinergia dos dois, do Botox de efeito lifting com os fios, você tem, quando eu digo que 2 e 2 não dá 4, que é quando 2 e 2 dá 6. Você tem uma sinergia de resultado e fica cada vez mais bonito também esse rosto. O que a gente tenta hoje é justamente fazer algo mais integrativo, algo que você está numa construção e não destruindo. Você vai trabalhar hoje à noite? Onde é que se inscreve? Você sempre... Temos que encontrar isso. Muito maravilhoso, né? É fantástico. Mas tem para você, é fantástico, é maravilhosa, né? Não, é incrível, porque são temas que são muito interessantes. Sim. O tema, por exemplo, e uma última pergunta, em quanto aos hormônios, porque a gente falou só do cortisol, sim, mas os outros hormônios, por exemplo, quais são os hormônios necessários, por exemplo, para uma mulher depois de 30 anos, depois de 40 anos, ou, enfim. Sim, ou o homem, né? O homem também. Nós temos vários que acontece hormônios. Com aqueles hormônios? Vamos deixar o homem de lado. Que acontece com os hormônios, por exemplo, quando você repõe, quais são os benefícios que vai ter? Sim, sim. A gente tem quedas hormonais, gente, muito mais cedo do que as pessoas imaginam. Sabe o peão, quando você roda um peão? Você rodando o peão, ele está em pezinho. Antes dele cair e ficar paradinho, ele balandanga, não tem? Aquela hora que ele fica assim. Essa hora, que é como se fosse quando os hormônios não caíram totalmente ainda, que seria o peão já caído, parado, e nem em pezinho, que é na hora dos melhores hormônios, esse tempo, ele dura. Ele tem um tempo que às vezes fica mais de 10 anos assim. E ele começa com muito estresse, porque o cortisol, ele é feito pelo colesterol, assim como os hormônios esteroides, e aí o estresse vai fazendo com que a gente priorize o cortisol. Mas não é só o cortisol que está sofrendo alterações, esses outros hormônios também, eles vão diminuindo conforme o estresse. Então, quanto mais cedo a gente passa por estresse na vida, mais os hormônios diminuem. E existem também hormônios tireoidianos, existem vários outros hormônios que também a gente precisa prestar atenção e também atuam na nossa juventude. Eu não estou falando de beleza, eu estou falando de juventude também do nosso corpo em termos de saúde. O nosso melhor em saúde é no nosso auge hormonal. Então, as nossas células todas, elas precisam dos hormônios, porque no núcleo da célula nós temos vários hormônios que são de receptores no núcleo da célula, que vão avisar para o nosso DNA que a gente precisa estar vivo, que a gente está vivo, reprodutivo, que a gente está bem. E como esses hormônios não estão suficientes ali no nosso organismo, o nosso organismo pensa que a gente já não serve mais para muita coisa, que a gente não serve para reproduzir, para a natureza isso é super importante. E aí começa a ligar os nossos genes da morte, que são as doenças, e desligar os genes da vida. Então é super importante para tudo na nossa vida. Incrível isso que você falou. Isso, a gente, o organismo. Isso. O triiodotironina, que é um hormônio tireoidiano, sim, ele é um dos que atuam ali no núcleo da célula, avisando que a gente está vivo, dando para a gente boa memória, dando para a gente um bom metabolismo, dando para a gente várias coisas que são primordiais para a nossa vida em termos até de raciocínio, da gente conseguir conversar bem, por exemplo. Então você vê que a pessoa vai ficando mais velha, ela começa a
falar e quando vê ela perde, né? E você vai percebendo isso e você sabe que alguma coisa ali está se perdendo, você não sabe o quê, e muitas pessoas estão com quadro demencial por causa de falta hormonal. Muitas Uau. pessoas estão com reposição quadros. hormonal é essencial. Eu considero essencial na minha maneira de ver com tudo que eu estudei, com o mestrado que eu fiz. Então, eu sei que isso tem divergências, mas isso tem divergências principalmente porque existe uma outra maneira de fazer essa reposição, onde você não pensa em todos os hormônios, eu penso em todos. Ocitocina, triiodotironina, eu penso na parte também do cortisol, além de testosterona, estrógeno, progesterona. Então, os que todo mundo conhece mais, eles também são importantes. Mas outros vários são importantes. A ocitocina, gente. A ocitocina é o hormônio do amor. É o hormônio do amor e do vínculo e da comunicação. Sabe quando você vê alguém que você conhece, você gosta dessa pessoa, mas você atravessa para o lado de lá porque você não está conseguindo, não está com energia para conversar? Uau. Você provavelmente está com falta de ocitocina. Você está sem isso, então. Sem aquela coisa da comunicação, do vínculo. Exatamente. Então, tudo isso vai baixando. Tudo isso é muito importante. E o hormônio se pode colocar a reposição a qualquer idade, por exemplo, mesmo em idosos de 95 anos, pode? Ou seja, que eu posso levar a minha avó? Sim. Olha, pode, sim. Tem levar a minha avó. Tem pessoas que muito cedo na vida tem algum problema, na hipófise, alguma coisa assim, e aí também fica com uma falta hormonal por algum motivo. Então, assim, não é que tem idade, tem indicação correta. Então, às vezes, a pessoa já tem uma quantidade suficiente de testosterona e ela não está com falta de testosterona, está com falta de outras coisas. A gente tem que prestar atenção naquele paciente, entender todo o contexto dele, fazer uma excelente anamnese, um excelente exame físico, pedir exames também, e você examina ele todo e sabe o que está faltando para ele e faz um grande arranjo. Um arranjo. Maravilhoso. Aquele arranjo inteiro vai fazer um milagre. Um equilíbrio total, para que seu corpo, mente e espírito esteja em pleno equilíbrio. É isso. Onde é que eu marco a consulta? Sim, os dois precisamos marcar a consulta agora, Michel. A pessoa vai te encontrar, como é que faz? Então, tá doido, eu sou deles aqui. Com certeza. Bom, o meu Instagram é @doutora Michele Raical. O doutora é DRA, Michele com L só e E, Raical é HIKAL. Volta aqui embaixo. Gente, segue essa mulher que vocês vão aprender muito com ela. É só clicar no link da bio, né? Entrando tem o link da bio, onde vai estar marcar sua consulta e você consegue. Facinho, gente, facinho tudo, né? Você é fantástica, maravilhosa. Obrigada, Nossa, Roberto, puxa vida. Não, e agora, e você? A pessoa dá prazer de a gente estar perto, né? A gente ser uma pessoa muito gostosa. Muito gostosa. E conhecimento, que o conhecimento faz a grande diferença sempre. E bom, e agora... Agora tem o nosso patrocinador que fazer uma surpresa para ela, né? Temos um patrocinador. Vamos passar o filminho da Bonai? Vamos. Passa o filminho da Bonai. Gostaram do filme, gente? Esse é a Bonai, então você vai ganhar os produtos aqui da Bonai. Exatamente. Se você quer ser nosso patrocinador, lembre-se, contacte-nos aqui embaixo para você ser partícipe desse programa e também ter um vídeo como esse, certo? Se o pessoal quiser a Bonai, o que ele faz? É muito simples, também está aqui. Você tem que entrar em nosso Instagram, monoioriginal.com.br. Isso, está tudo aqui, né? E nossa querida Michelle vai receber esse presente. Michelle, isso aqui é um elixir que vem da Polinésia Francesa. Eu morei na Polinésia Francesa durante 8 anos. Que maravilha. É um paraíso incrível. Imagina água turquesa, areia branca, praias vírgenes. Dessa cor. Aham. E você morou lá? Eu morei lá durante 8 anos. E lá, com uma nativa, eu conheci esse óleo milenário, que o grande segredo científico é essa flor, a flor de tiare. A flor está no seu interior. Por quê? Porque ela tem um princípio ativo que é antibacteriano, antioxidante, anti-inflamatório, calmante, purificante e regenerador. E como que atua essa flor? Você que gosta de desintoxicação, de saúde, de beleza, essa flor vai atuar na camada mais interna. Certo que a gente tem epiderme, derme e hipoderme. Normalmente não existe nenhum princípio ativo que consiga chegar na hipoderme, certo? A flor de tiare consegue chegar na camada mais interna, na hipoderme, faz uma desintoxicação da pele em profundidade, abre a pele e prepara ela para o que os outros
princípios ativos entre nação. Que é o que tem essa fórmula maravilhosa? Tem o grapefruit, que possui colágeno natural, é uma fruta exótica. Tem a lima tahitiana, que é vitamina C, canela, que é um regenerador, sálvia, alecrim, lavanda, lemongrass, e tem outra flor, que é a flor de ylang-ylang, que é uma flor que, em sinergia com as outras flores, frutas e plantas, acelera o processo regenerador. É um elixir que serve para o rosto, para olheiras, manchas, cicatrizes, rugas, acne, desidrose, queimaduras. Obrigada. E ele vem da Polinésia Francesa e é nosso presente para você. Obrigada. Esse aqui, que está fechado. Esse aqui para você. Muito obrigada, querida. Você vai amar. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosos. Aqui o ambiente também uma delícia. Vocês são ótimos, gente. Uma delícia. E a gente aqui pensando sempre fora da caixa, assim, já dá uma expansão de consciência, né? Uma É diferente, boa, né? Muito diferente. É contato com a natureza. É verdade. Por isso que esse é o Beleza Nativa, gente, né? Que traz pessoas belas para um ambiente belo, tá? Transformando a beleza em saúde e a saúde em felicidade. 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 Obrigada.